Olá, bom dia, turma. Como todos estão? Hoje nós vamos trabalhar com a matéria de geografia e vamos falar sobre a população urbana e rural do Brasil. Então, todos nós sabemos que a parte da população urbana é aquela que é da cidade, onde existem prédios, casas, shoppings. Já a parte da rural, a população rural, é aquela formada pelas pessoas que moram no campo. Ou seja, população urbana, as pessoas que moram na cidade. População rural, as pessoas que moram no campo. Alguns tempo atrás, o número de pessoas, ou seja, de habitantes brasileiros, viviam mais no campo. Com o passar dos tempos, essa população começou a diminuir, ou seja, começaram a migrar para a parte urbana. Crescimento da população urbana no Brasil, devido à grande migração das pessoas que se deslocavam do campo para a cidade, reforçou o crescimento da população urbana. Esse intenso movimento ocorreu na década de 1970, recebendo o nome de êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade. Então, gente, aqui quer dizer o quê? Que devido às pessoas migrarem, ou seja, sair da parte rural para a parte do campo, né, o crescimento da parte rural começou a crescer, a se desenvolver, que foram mais pessoas chegando na parte urbana e saindo da parte rural. Vamos falar sobre os fatores que ocorreram, que contribuíram para o êxodo rural. Um deles foi a mecanização do campo e a atração de trabalhadores para as indústrias. Vamos falar sobre a mecanização. A mecanização foi o quê? O aumento das máquinas chegando na parte rural, fazendo com que a produção da lavoura aumentasse e a mão de obra diminuísse, causando que desemprego. Outra foi a atração dos trabalhadores para as indústrias, na parte da cidade. Muitos trabalhadores ficaram desempregados devido à mecanização do campo, saindo assim do campo para a cidade, principalmente para trabalhar nas indústrias. Certo? Como vocês podem ver, e que devido a uma situação, a outra foi surgindo. Então, as máquinas chegaram na parte rural. Os trabalhadores que faziam aquele trabalho todo nas mãos, né, com as mãos, eles perderam o trabalho. Sendo assim, eles desempregados, o que eles iam fazer? Vamos para as indústrias. Onde é que fica a indústria? Na parte urbana. Outro fator também, gente, que contribuiu para que a população saísse, né, da zona rural para a zona urbana foi a busca por melhores condições de vida. Ou seja, as pessoas se deslocavam para a cidade procurando melhores condições de vida, pois a cidade oferecia o que? Acesso à saúde, à educação e muitos outros benefícios que no campo não existia. Certas pessoas que viviam no campo não viviam vida precária, eram fixos em relação à saúde, em relação à educação. Então, todos não tinham uma vida boa. Então, consequentemente, eles saíam do campo e iriam para a cidade. O que ocorreu com o crescimento desordenado das cidades? O que acontecia com isso? Crescimento desordenado, que não está em ordem. Então a cidade foi crescendo, foram mais pessoas chegando, e com isso foram pessoas que não tinham condições de vida, né? Começaram a construir casas, uma em cima da outra, o que hoje nós chamamos de favelas, e infraestrutura precária, né? Mais pessoas na cidade, causando também o desemprego, certo? Então, a saída das pessoas do campo para a cidade causou muitos problemas em muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber essas pessoas, além da falta de investimento em serviços essenciais. É o que eu acabei de falar, né? Serviços essenciais são serviços de saneamentos básicos, né? Então, como vocês podem ver nessa imagem, a grande diferença entre uma população onde as casas são estruturadas, né, em prédios, casas tudo ornamentadas, tudo
planejadas, essa é a verdade. Já o outro lado não, você vê favelas, você vê casas uma em cima da outra, né? E que hoje até nós estamos vendo aí muitos desmoronamentos por causa justamente disso. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os problemas urbanos devido ao crescimento da cidade, né, da parte urbana. Então, um dos foi que transporte coletivo, que é ineficiente, não existe, não tem tantos transportes para suportar tantas pessoas na cidade. Outro problema também é a parte ambiental, certo? Que em relação ao lixo, saneamento básico, né? E devido à grande quantidade de pessoas na cidade, eles não têm esse cuidado, né? Eles constroem casas uma em cima da outra e com isso vai causando que problemas no ambiente. Então vamos falar sobre o transporte coletivo primeiro. Com o aumento de pessoas frequentando ônibus, metrô e trem, é um dos principais problemas enfrentados no transporte coletivo na nossa cidade, porque são poucos e quantidade de pessoas muitas. Os problemas ambientais é o que? Lixo, associado à precarização do sistema de coleta, né, de lixo, o descarte inadequado sobre esse material mesmo, nós estamos falando, causando o que? A contaminação tanto do solo como dos rios. E o fluxo intenso também de animais transmissores de doenças. Nós sabemos que existem animais que transmitem doenças e que eles convivem no lixo, certo? E essas pessoas também, tem muitas pessoas que são catadores de lixo. Então essas pessoas vão para o lixão, né? Eles catam lixo e podem, e com certeza, eles são contaminados por esses animais, ok? Vamos mais para dois problemas enfrentados na população urbana. É o emprego insuficiente, a falta de infraestrutura e a ocupação irregular. Os empregos insuficientes é o quê? Devido à falta de escolarização e a qualificação das pessoas, o que acontece? Essas pessoas não têm como trabalhar, né? Porque os empregos hoje em dia eles exigem que as pessoas tenham um nível, né? Tenham uma qualificação, ou seja, tenham uma profissão para que eles possam vir a trabalhar. Então, devido à falta de escolarização e à qualificação das pessoas, a falta de emprego vem aumentando. Por isso, consequentemente, o que? A falta de renda, muitos desempregados, né? Que eles, devido a isso, a essa situação, eles passam a exercer, ou seja, eles passam a fazer trabalhos informais, né? Aquele trabalho que você não tem a sua carteira assinada, certo? A falta de infraestrutura é o que? A falta de investimento em infraestrutura e na construção das moradias e a baixa renda, levando o que? As pessoas a ocuparem lugares indevidos para a habitação, ou seja, eles constroem as casas deles em morros, em margens de rios, e aí acontece o que todos nós estamos vendo hoje em dia, né? Muito desmoronamento, muitas enchentes, entre outras coisas. Então, gente, para finalizar nossa aula de hoje, relembrando que nós falamos sobre a população, crescimento da população na parte urbana e na parte rural, ou seja, né, as pessoas saindo mais da parte rural para a parte urbana, que hoje o crescimento está bastante intenso, né? Falando sobre a falta de infraestrutura em relação a essas coisas mesmo, as pessoas não têm emprego devido na parte rural, as pessoas correm para a cidade, né, buscam melhores condições de vida, consequentemente causando que falta de infraestrutura em relação à sua moradia, em relação à saúde, em relação a muitas outras coisas, certo? Falando sobre o êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade, falando sobre o que causou, né, essa saída das pessoas e assim, gente, eu espero que tenha contribuído, né, para a nossa aula de hoje e que vocês possam ler mais um pouco do livro, buscar mais informações e com certeza o dia de hoje, essa aula de hoje foi bastante produtiva. E eu beijo no coração de vocês.